Olá Cacoalcast, olá Rondônia, olá todas as plataformas digitais que nos assistem nesse momento. Estamos aqui para mais um podcast. E antes da gente começar a falar sobre o nosso convidado de hoje, eu quero falar para vocês da Audiência Fashion Modas. A Audiência Fashion Modas começa 2024 com muita alegria e, claro, com muita moda, porque afinal de contas é verão, né? E esse verão, a Audiência Fashion Modas está cheio de novidades para você. São roupa praia, bonés, óculos de sol, shorts, shortinhos, biquínis, sandálias, tudo que você precisa para você curtir esse bom e caloroso verão de 2024, a Audiência Fashion Modas oferece para você, com muito carinho, muita qualidade e também as melhores condições para você. Audiência Fashion Modas, um abraço a todos lá e obrigado sempre por estar com a gente aqui no Cacoalcast. E lembrando mais uma vez que a Audiência Fashion Modas, ela é a queridinha do bairro Teixeirão e nós estamos aguardando você para fazer uma visita, tomar aquele delicioso cafezinho junto com a gente ou até mesmo aquela água gelada e ser atendido por aquela família que é uma maravilha. Audiência Fashion Modas do bairro Teixeirão, aqui em Cacoal, esperando você. Como eu disse, nós estamos recebendo hoje no nosso podcast, primeiro podcast do ano de 2024, Matheus Lima. Ele que é um grande professor, ele que é um grande escritor e ele que tem uma acessibilidade à visão, né? E hoje nós vamos fazer um bate-papo bem de superação, saber um pouco da história do Matheus, como que ele, mesmo sem a visão, ele consegue escrever os seus livros, consegue dar aula e outras coisas a mais que eu fiquei aqui de cabeça de cabeça quente, querendo saber como que ele consegue controlar tudo isso daí. Matheus, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado por aceitar o nosso convite do Cacoalcast e também abrir um pouco do seu coração, contar um pouco da sua vida e dessa superação linda que você tem na sua vida. E também, claro, saber de toda a sua história de livro, escritor, de professor e muito mais assuntos que nós vamos fazer esse bate-papo bem gostoso agora. Cadu, meu irmão, eu é que agradeço. De coração, te estendo a mão. Quero agradecer você, toda a equipe do Cacoalcast. Quero agradecer a você que está em casa, você que está aí no seu celular, no seu computador, no seu televisor assistindo, acompanhando a gente. Dizer que para mim é uma honra poder estar aqui e já começar o podcast sendo chamado de grande. Eu, no alto dos meus 1,62 m, eu tô muito feliz, Caboclo. Estou muito feliz mesmo. Não, eu tenho eu sempre falo aqui e sempre deixo bem expresso isso, Matheus. Eu amo a classe dos professores. Por mim ainda, os professores não são valorizados o que merecem, né? Mas então segue aqui mais uma vez o meu abraço, o nosso carinho do podcast a todos os professores que estão nos assistindo nesse momento. E quem não é professor, leve um abraço a um professor que você conhece, estenda esse abraço para ele, que nós temos um grande carinho, um grande respeito por todos os professores, principalmente por você. Então, meu querido, todos nós temos aquele professor que marcou nossa vida, marcou um determinado feito na nossa construção, digamos assim, acadêmica, estudantil, até na nossa construção pessoal, familiar. Eu agradeço, reconheço todo o corpo docente de uma escola, nossas merendeiras, nossos vigias, nossos guardas, o pessoal da limpeza, o pessoal de secretaria. Uma escola, e eu estou falando isso porque foi a escola que me fez, a família também, mas a escola que me fez. Grande parte do que eu sou, eu devo à escola. Aquela escola que dentro da realidade de pessoas com deficiência no ensino regular, muitas vezes não sabia o que fazer, mas corria atrás, batalhava, lutava. Então, eu fui feito por pessoas que acreditam na educação. Eu fui feito por pessoas que têm educação por amor, mais do que por profissão. Matheus, a gente conversando em off aqui, você não é rondoniense. Me conte um pouquinho, para a gente começar a conhecer um pouco da história do Matheus Lima. Então, você nasceu em qual estado? Não, como você disse, eu não sou rondoniense. Eu nasci em São Paulo, capital. Eu sou paulistano da Gema,
São Paulo da Garoa. Eu sou de 80, não é? Vou fazer agora em 24, 44 anos, completar essa idade abençoada, graças a Deus, sou muito grato por ter chegado até aqui. Nasci lá, mas em pouco tempo a minha família, por problemas de saúde cardíaco do meu pai, que era metalúrgico no ABC, ela se viu, enfim, em uma situação muito delicada. Meu pai começou a passar muito mal do coração. Naquela época, fábricas, não é, montadoras insalubres, era um ambiente terrível de trabalho. E para sustentar a minha mãe, a mim e meu irmão mais velho, professor Luciano, também professor, também pessoa com deficiência visual, a diferença é que eu sou escritor e ele é músico. Aí, nessa ocasião, meu pai se viu num dilema muito grande. Nós tínhamos parentes para cá, alocados aqui em Porto Velho, Presidente Médici, e viemos para conhecer. Meu pai se encantou, só voltou para vender nossa humilde casa lá, comprar um pedaço de terra aqui e nos instalamos em Rolim de Moura, onde estamos até hoje. E você, como você mesmo disse, você tem uma deficiência visual. Eu tenho sim, Cadu. Então tá, vamos lá. Você nasceu, o que te deixou assim? Cadu, eu nasci com catarata congênita. Eu e meu irmão, nós somos, infelizmente, parte de uma minoria que já nasce com algum tipo de deficiência. Então, eu nasci com essa catarata congênita, um nistagma rotular muito grande, são termos médicos, mas, resumindo, eu nasci com 15% de potencial visual em olho único apenas. Não é? Na ocasião, era o olho direito. E eram esses 15% que eu tinha. Então, eu tenho recordação de imagens, tons de cores. Eu vi muita coisa na vida, graças ao bom Deus, com todas as limitações que uma visão monocular de 15% oferece. Eu vi muito. Se você imaginar, isso aqui é 100% de duas mãos. Eu zerei um olho, eu tinha 15% de um olho. Seria isso aqui o meu potencial visual, se comparado visão, né? Recurso pedagógico, tá bom? Se comparado com o uso das mãos, eu tinha um dedinho apenas, que era o meu resquício de luz. E foi com ele que eu me virei até então, né? E você, com esse 15%, como que foi a sua família? Como que foi receber essa notícia? Como que sua família, em casa, recebeu essa triste notícia de 15% só que você teria? Cadu, eu sou caçula de 2 filhos, então meus pais eles tinham um projeto de família grande. A minha mãe até fala que eles tinham vontade de ter 6 filhos na época, não é? Então, o meu irmão nasceu com essa deficiência já. Não é? Infelizmente, é um problema genético que a minha família tem, não é? No caso, meus pais têm, e agrava bem a visão, parece que ataca a visão. Eu não vou saber os termos técnicos, os termos médicos, porque eu nunca me importei em saber a origem. Não é? Eu tenho que saber o que eu vou fazer com o problema que eu tenho. Por que eu tenho, é importante saber. Não é? No caso de casamento, reprodução, etc. A gente fala disso depois, mas enfim, eu nunca busquei saber, mas eu nasci com esse recurso, essa pouca visão, e os meus pais deram um duro danado, porque já tinham experiência com meu irmão, que já tinha 5 anos. Meu irmão é de 75, eu sou de 80, então para mim já foi diferente. Eles já tinham um percurso ali com meu irmão, então já foram no médico certo, já tinham uma noção do que poderia ser, já tinham uma noção de como ajudar no desenvolvimento pedagógico de uma criança com tão pouquinha visão, porque já tinham uma criança de 5, 6 anos em casa, já com essa limitação, quando eu cheguei enquanto bebê. Então, isso fez com que a família aprendesse muito, estudasse o problema, não é? O problema literalmente nasceu, então o problema nós temos que dar encaminhamento. Eu não posso, porque o meu filho tem um problema, tem uma limitação, não é? Eu colocar ele numa redoma de vidro, eu esconder ele da sociedade. Não, isso ainda acontece até hoje, mas é uma luta frequente. E eu tive a felicidade de nascer num lar onde meus pais não fizeram isso, meus tios não fizeram isso, e as pessoas ao meu redor não fizeram isso. Então, eu fui recepcionado junto com meu irmão de maneira bastante inclusiva, mas com os meus pais jovens apanhando como todo desconhecedor, né? Correndo atrás da informação. Após correr atrás de todas essas informações, vocês chegaram a um ponto que a medicina
estipulou um tempo para você. Com esse 15% de visão, a própria medicina estipulou um tempo de 10 anos para que você perdesse totalmente a visão. É verdade. E como começa essa corrida contra o tempo nesses 10 anos? O que te despertou, o que te deu esse start? Você pensou, poxa, daqui 10 anos eu não enxergo nada. E agora? Então, Cadu, na realidade, como eu havia dito no início, né, eu fui feito por professores. Então, quando eu e meu irmão chegamos em Rolim de Moura, lá entre 86, no início dos anos 90, que fomos para a escola pública, foi uma batalha. A gente não tinha a LDB, nós não tínhamos, em alguns estágios, nem a Constituição da República ainda. Então, foi uma luta para colocar no ensino público 2 crianças que não enxergavam, não é? Na época, o que só se sabia dizer era pai, tinha que ir para a escola especial, não é? Tinha que aposentar e não podia ir para a escola. E meus pais correram atrás de nos matricular com carta, com o Ministério Público, com a pouca justiça que nós tínhamos na época, e a gente partiu para cima. Os professores fizeram um excelente trabalho conosco, no sentido de nos incluir. Então, a escola tradicional já ensinou isso para a gente, que a gente não... Olha, a vida vai ser mais difícil para vocês. Não é? Isso algumas vezes foi oralizado, mas é só o dia a dia mesmo que mostra isso. A vida vai ser mais difícil para vocês, não é? Então, assim, eu já trazia essa vivência do ensino médio. Quando descolou a minha retina, em 2003, não é? Que eu já estava no meu primeiro emprego, eu já tinha concluído o ensino médio, e só com aqueles 15%, que eu fui para São Paulo, fiz uma cirurgia, e o médico falou, olha, o seu quadro é o seguinte, a gente arruma e vai estragar em 2, 3 anos. A gente vai arrumar e vai piorar em 2, 3 anos. Então, esses 15%, mais ou menos em 10 anos, você vai ficar sem eles e vai ficar no escuro, total. Então, eu aproveitei na época para fazer a minha faculdade, né? Eu estava tentando o antigo vestibular da Unir, não ia dar tempo, eu não estava conseguindo. Então, eu fui fazer um estudo EAD, e fiz a minha graduação em pedagogia EAD, já estudando paritamente com a faculdade para um concurso público. Então, no ano praticamente que eu terminei a faculdade, eu passei no concurso de professor do Estado. Tudo isso correndo contra o tempo. Correndo contra o tempo, porque realmente a cada 2, 3 anos era uma aplicação na visão, era uma microcirurgia, e a luz estava cada vez mais longe, estava cada vez mais fraca, e eu correndo contra o tempo, porque eu só tinha lupa, né? As tecnologias que nós temos hoje não existiam há 20 anos atrás, então eu só tinha mesmo recursos ópticos, e visão é o elemento que eu não teria. E força de vontade, muita força de vontade. Cara, teve que ser, eu não tive muita escolha. Muita força de vontade, muita vontade de não parar. O meu maior medo não era ficar cego, o meu maior medo era ficar infuncional, desfuncional ou não funcional, dependendo do termo que a pessoa quer usar. E quando você terminou a sua faculdade, você ainda tinha alguma porcentagem de visão? Quando você terminou a faculdade e também já passou no concurso? Você tinha uma porcentagem de visão ainda? Tinha sim. Eu continuei perdendo. Tanto que eu entrei na educação, quando eu assinei meu termo de posse, eu fui trabalhar, eu fui para a sala de aula, ainda consegui durante um ano lecionar, eu me habilitei em Sociologia e Filosofia com a graduação em Pedagogia. Eu fui lecionar nesse um ano, e aí começou a me dar muita dificuldade os diários, porque aí nós passamos a ter diários eletrônicos e ficou cada vez mais complexo, ficha técnica, e você começou a ter que atender a demandas para atender a números para o Estado, e cada vez mais ficou complexo para mim. Não era só chegar, dar a minha aula expositiva, falar com os meus alunos ali, receber trabalho, recolher trabalho, aplicar prova. Não, eu comecei a ter que entregar muito conteúdo burocrático junto com isso para o Estado. E aí eu mudei de setor e assim eu fui fazendo. A cada vez que a visão diminuía um pouco, nesse setor aqui está mais difícil,
eu ia lá com a minha gerência, eu ia lá com a minha diretoria e mudava de setor. Então, assim, eu dei aula no EJA, eu cheguei a trabalhar com educação prisional, eu cheguei a trabalhar com educação especial, eu trabalhei lecionando filosofia e sociologia em sala de aula. Então, eu trabalhei em vários segmentos dentro da educação em tão pouco tempo, porque baixava a visão, vai o Matheus ter uma nova tentativa. Baixava a visão, vai o Matheus fazer uma nova tentativa. E, na época, eu ainda tinha que gerenciar o emocional, não é? Então, é muito comum eu ter professores, amigos, talvez, que estejam me assistindo agora, que me deram um abraço, que ouviram um lamento meu, um choro, porque tem dia que está nublado, tem dia que está difícil, não é? Mas eu não podia parar, não é? Tanto que quem decidiu parar não foi eu, foi o Estado que parou comigo. Caramba! Aí, para quem está nos assistindo nesse momento, a gente falou que você chegou a concluir a faculdade, você se formou em quê? Eu me formei em pedagogia. Em pedagogia. Eu sou pedagogo. Né? Aí eu me habilitei em sociologia e filosofia para conseguir dar aula em sala de aula. Porque a pedagogia ela é um curso para séries iniciais. Você vai trabalhar ali do 1º ao 5º ano. Perfeito. Porém, para você ir trabalhar com ensino fundamental e médio, como eu trabalhei, eu precisava de estar habilitado em disciplinas. Então, escolhi sociologia e filosofia, são áreas que eu gosto, para conseguir essa articulação profissional, essa possibilidade na grade curricular das escolas. O que mais te encanta na educação? Rapaz, o que me encanta na educação é você observar que as coisas não estão totalmente perdidas. Não é? O professor que está me ouvindo, ele sabe disso. Está difícil, mas tem alunos interessados. Infelizmente são poucos, mas tem, não é? E o que me encanta na educação também é a possibilidade que ela oferece ao indivíduo dele seguir aquilo que ele quiser. Eu estou sendo entrevistado por alguém que escolheu um ramo profissional a partir da educação que recebeu, certo? Certo. E se eu sair daqui e pegar um ônibus para voltar para casa, não é? O motorista, ele vai ter sido fruto da educação que recebeu, fez curso, treinamento para aquilo ali. E se eu pegar um avião, igual, se eu for no médico, no dentista, se eu for no psicólogo, igual, mas se eu for em qualquer repartição, vai ter alguém que foi preparado para aquele serviço, para aquele atendimento. E só a educação faz isso. A educação, ela é metamórfica, ela pode transformar a pessoa, e é isso que me encanta na educação, é você ajudar a pessoa a ser aquilo que ela quer ser, o que ela pode ser. Matheus, você se aposentou, o Estado optou por aposentar você. Há quanto tempo você é um professor aposentado hoje do Estado? Eu, há 4 anos. Eu sou aposentado há 4 anos. Nós estamos em 2024, é isso mesmo. Há 4 anos. 4 anos. Após se aposentar, o que você pensou? Falou assim, agora, aposentei, o que eu vou fazer da minha vida? Então, Cadu, no meu período escolar eu sempre gostei de escrever, eu sempre escrevi, né? Você está entrevistando um escritor. E eu aproveitei essa minha veia literária, essa minha vontade, né? Esse meu desejo literário para desenvolver agora, nessa situação de pós-aposentadoria. Não é? Eu me mudei, eu passei um tempo, pouco fora de Rondônia, né? Não chegaram nem a 4 anos, mas foi um tempo valiosíssimo que, enfim, depois da aposentadoria, eu não tenho vergonha, né? Eu vivi um certo luto, poxa, eu estava, vamos dizer assim, aposentado, encerrar uma carreira antes de eu completar metade do meu tempo de trabalho, né? Eu me sentia meio jovem e isso é complicado. Eu levei muito tempo lá atrás, eu te contei a história, para deixar de ser o filho do seu Moacir e da dona Iraídes e para me tornar o professor Matheus. De repente, quando alguém diz, você vai para casa e está aposentado, isso pesa. Então, eu fui estudar um pouco sobre literatura, sobre escrita criativa, e para isso, eu, juntamente com a minha esposa, eu fui para São Paulo, onde eu já tinha meu irmão morando por lá, e morei lá uns 3 anos e meio, quase 4 anos. Já aposentado? Já aposentado, estudando lá, né? Hoje nós temos recursos tecnológicos que permitem isso, né? Aplicativos de voz, etc. Então, estudando, foi aonde eu desenvolvi, lancei e publiquei o meu primeiro romance, né? O livro Templo de Pietra. E eu fiz isso, passei a pandemia lá, foi uma experiência muito sofrida, porque eu morava em apartamento lá,
não gostei da experiência, foi muito triste, não é? As pessoas estavam morrendo aos lotes, lamentavelmente, é esse o termo, o vizinho da frente, o vizinho de baixo, não é? A filha do vizinho de cima, e aquilo é terrível, porque mora num apartamento, todo mundo muito próximo, e você começa a ver essas coisas acontecer, você pensa que é o apocalipse, e eu não gostei da experiência. Quando tudo passou, que vieram as sequências de vacina, que o mundo respirou desse mal, eu estava já desesperado, de saudade de casa, e minha casa é Rondônia. Eu voltei para casa sem pensar duas vezes. Eu me organizei, né, administrativa e financeiramente para ir para lá, então não foi difícil eu me organizar nessa mesma realidade para voltar para cá, até porque eu nunca abri mão de nada aqui em Rolim de Moura, da minha modesta casa, dos meus amigos, da minha vida social, nunca, eu sempre estive presente, então retornei correndo para casa porque Rondônia é meu lugar. E aí você escreveu o seu segundo livro. Então, eu estou produzindo o segundo livro. O livro que você tem em mãos... É o primeiro, hein? É o primeiro. Aí você está com o meu primeiro livro, meu livro vocês solo. Vocês podem acompanhar com a gente aqui, ó. Tem A Reticência, né? Exato. O Tempo de Pietra. É o título desse romance. É o título desse romance. Eu percebi, dando uma folheada nele aqui, uma paginada nele, são vários temas, como, por exemplo, Bem-vinda, Dona Verdade, bem romance mesmo, né? Sim, sim. Esse realmente... Estelionato emocional, né? Conte pra gente. Tá, antes de você contar um pouquinho desse livro, a pergunta que todos querem saber, né? Como que uma pessoa com deficiência visual, ela consegue escrever um livro? Quais são as ferramentas que hoje vocês com deficiência visual, vocês conseguem se atualizar com o mundo, com a escrita, com a literatura? Cadu, como eu disse, né, há 20 anos atrás, nós estávamos longe dos recursos tecnológicos que tinha. Até então, nós falávamos ainda precocemente de tecnologias assistivas. Nós éramos tudo recurso óptico. Lupas, ampliadores de tela, essas questões mais, como que eu diria, que não tão vinculado ao que nós temos hoje, que é o universo dos aplicativos, o universo digital. Eram mais recursos físicos, né? E hoje, Cadu, respondendo a sua pergunta, nós temos programas de voz, não é? Nós temos, além, claro, né, do meu potencial de sentar no computador e digitar, não é? Eu gozo de boa saúde motora, eu tenho uma boa audição e a informática, ela permite muito hoje. Nós temos programas como o NVDA, o JAWS, que descrevem não só palavras, mas até imagens, além de outros aplicativos para celular, não é? Que descrevem ambientes, que descrevem pessoas, cores, não é? Então tem um universo tecnológico que nos permite enxergar através de uma câmera de celular, através de um teclado de computador, através de um fone de ouvido, não é? Então é muito prático. Eu vou falar aqui para você, né? Claro, falo com quem está nos assistindo. Pega o teu teclado de computador, qualquer teclado de computador, você vai lá nas teclas F e na tecla J, que você vai ver 2 pinguinhos discretos ali, e lá na tecla número 5 também, do teclado numérico do computador, aquele que fica mais à direita. Aquilo ali é tátil, é para os dedos de uma pessoa que não enxerga correrem naturalmente sobre um teclado. E saber aonde se posicionar. Exato. Partindo daquilo ali, a gente consegue escrever, porque você está ali com uma caixinha de som, um fone de ouvido, que está dizendo para você o que está em tela, o que está entrando no 0 e 1 na linguagem binária do computador e está escrevendo. Então, aquilo ali permite eu ir para o começo do meu texto, voltar para o começo, não gostei dessa ideia, seleciona tudo, deleta, apaga, escreve de novo, reescreve, melhora. Então, isso é muito possível. É possível, né, em tantas áreas, principalmente na área da escrita, é bem tranquilo não enxergar e produzir literariamente falando. Matheus, quais são os desafios hoje para você e para as pessoas que têm essa deficiência visual? Quais são os maiores desafios que vocês enfrentam? Olha, Cadu, acessibilidade arquitetônica. Eu não queria falar isso.
eu não queria de verdade. Mas no Brasil, especialmente, né, no Brasil profundo, que é como nós somos tratados, né, nós sabemos que é uma maneira tranquila. Eu, pelo menos, me relaciono muito bem. Na literatura, fala-se muito do Brasil profundo, que é o Brasil desconhecido. Não é novidade as pessoas lá fora, mesmo nos dias de hoje, no eixo sul-sudeste, ainda perguntarem se aqui tem muita onça, se aqui em Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará. Aliás, Rondônia não é Roraima, eu sempre falo isso, todo mundo lá fora ainda confunde, ainda faz essa mistura. Não é novidade eles falarem como que é, não é? Então, assim, mesmo a gente tão longe, eu fico muito chateado que em cidades pequenas a gente não tem meia dúzia de quarteirão, nós não temos ainda acessibilidade nas calçadas, não é? Nós não temos ainda um pensamento técnico onde colocar rampas, recursos táteis, visuais. Então, o maior desafio para a pessoa com deficiência, eu não estou falando da pessoa com deficiência visual apenas, não é? Imagina um cadeirante em Cacoal, não é? Feche os seus olhos, imagine que você não enxerga, e se imagina numa cadeira de roda nas calçadas de Cacoal. Eu vou usar Rolim de Moura aqui para ser democrático na crítica, não é? É muito difícil, cara, é complicado. Então, esse é um dos desafios, e eu acho que o segundo maior desafio também, né, e esse eu vou para outro horizonte, né, para outra fonte, vamos dizer assim, é o emocional. Não é? Eu costumo sempre dizer, pior do que ter uma deficiência ou uma limitação é não aceitá-la. É pior. Não é? O monstro não é a escuridão. O monstro mesmo é o isolamento. Então, assim, você acompanhou, não é? Como eu cheguei aqui, você Sim. não acompanhou. Mas não. Você acompanhou como eu vou voltar para casa. E a gente tem que se comunicar. Se nós temos esse potencial, temos que nos comunicar. Então, o monstro é o isolamento, o monstro mesmo que eu falo é a não aceitação. A gente não aceitar uma limitação é cruel, cara, é muito cruel, porque é cruel com você e é cruel com as pessoas à sua volta, que elas basicamente te amam, elas querem o teu bem e elas não têm como acessar a sua limitação e não têm como puxar você para uma nova realidade. É muito oriundo de nós mesmos essa vontade de protagonizar mesmo dentro das limitações que nós temos. Eu percebi que desde que eu cheguei aqui, vocês já estavam aqui, né, bem alegre, bem simpático. O seu dia a dia é assim, com essa alegria, com essa espontaneidade, com essa positividade? Eu posso dizer que eu não vou mentir para você. Ah, Matheus, você não fica nervoso, estressado? Fico. Eu tenho o direito de ficar nervoso, eu não tenho o direito de ser mal educado e cruel. Não. Mas o direito de ficar nervoso, eu tenho. Eu tenho o direito de ficar chateado, eu tenho o direito de me recolher às vezes, não é? Eu tenho o direito às vezes de, poxa, eu não estou bem, de chorar, não é? Você pode olhar, eu não tenho vergonha disso, no dia do Cacoalcast, um dia antes, eu me abaixo para pegar um brinquedinho para o meu filho, Álvaro, vou levantar, bato o nariz na mesa, machuquei meu nariz na hora que estourou uma espinha. Eu já passei dos 40, mas ainda está dando espinha. Enfim, cara, o que eu faço com isso? É a minha imagem. Beleza, mas e aí? Vamos lá, né? Vamos ficar nervoso, estou chateado. Pô, tá bom, bora lá. Caramba, eu tenho 1 milhão de motivos para acreditar. É um exemplo tolo, tá bom? Mas eu tenho 1 milhão de motivos para acreditar que o dia de amanhã pode ser melhor que o dia de hoje. Só repito, eu tenho o direito de ficar chateado e fico, eu tenho o direito de ficar angustiado e fico, eu tenho o direito de não estar tão sorridente e fico assim, e quando eu estou assim, eu me recolho um pouquinho, eu fico em casa, ou eu peço ajuda. Eu faço terapia nos anos de pandemia difíceis, eu faço terapia quando eu perco a visão, eu passo numa psicóloga ou em um psicólogo, não é? Quando eu descubro que vou ser pai e eu não estava com esse planejamento, não é? Então, assim, nós precisamos de uma rede de apoio. Ninguém nasceu para viver e ser nada sozinho. Eu soube aqui, Cadu, que você pratica jiu-jitsu. Sim. Correto? Correto. Tudo bem essa informação? Certo. Ótimo. Você aprendeu sozinho? Não. Teve os seus... Temos os professores. Professores, tutores, etc. Exatamente. Isso vale para todos os nossos recursos, cara. Vale para a nossa mente, o bom conselho. Vale para o nosso coração, para o nosso físico, o bom médico. Vale para o nosso ensino, o bom professor.
nós somos feitos por outras pessoas. A gente só tem que aceitar isso e procurar as pessoas certas para ajudar com que a gente se construa de uma maneira mais ética, mais positiva, mais alinhada com a realidade que está lá fora, com essa sociedade. Mateus, eu te garanto que esse pequena lesão no seu nariz não vai atrapalhar em momento nenhum a sua beleza. Muito obrigado. Em momento nenhum vai atrapalhar a sua beleza. Eu vou falar, mais uma vez, da audiência Fashion Modas. Coloca na tela para mim a audiência Fashion Modas e dizer que 2024 a audiência Fashion Modas começou a todo vapor, com muita novidade, muita modinha. E o melhor de tudo, verão é tendência para o papai, tendência para a mamãe, tendência para toda a família, e a audiência Fashion Modas está no clima de verão para você. Tudo que você pensar em verão, você pode ir na audiência Fashion Modas que você tem, desde a sandalinha, desde a rasteirinha, aquele biquíni, aquele maiô, enfim, aquela blusinha, aquele boné elegante para você também, aquele óculos de sol, claro. E não se esqueça de usar o protetor solar também, porque o nosso sol aqui da nossa região é um pouco mais quente do que os outros, né, em outros estados. E fica a dica para você, audiência Fashion Modas, a queridinha do bairro Teixeirão, a queridinha de Cacoal, sempre trazendo novidade com as melhores condições para você. Coloca na tela também, para mim fazendo um favor, a imagem, né? A imagem, o VT, para a gente saber um pouquinho mais da audiência Fashion Modas, que é a queridinha do bairro Teixeirão. Vamos assistir? O verão 2024 da audiência Fashion Modas está cheio de novidade e você deve passar por aqui para conferir todos esses detalhes. Bermudas, maiôs, biquínis, óculos de sol, bonés. Passe aqui na audiência Fashion Modas e confira toda a moda 2024 que o verão oferece para você. Audiência Fashion Modas, a queridinha do bairro Teixeirão. Voltando por aqui, mais uma vez, quero mandar um abraço às 18 plataformas, né, aos 18 sites que estão com a gente nesse momento ao vivo, né, e você pode assistir com a gente, acompanhar todas as nossas informações, todas as nossas entrevistas, todos os nossos bate-papos. Obrigado mesmo pelo carinho, pela sua audiência de todas as terças-feiras, aqui no começo das 19h30. É um encontro marcado que a gente tem com Cacoal e todo o estado de Rondônia, levando muita informação e muito bate-papo para todos vocês. Mateus Lima, Tempo de Pietra. Tem uma reticência aqui. É uma curiosidade. Né? Inclusive, parabéns, você é observador. Poucas pessoas observam as reticências antes do título. Porque quando tem uma reticência, obviamente com a minha professora de português, né, para você ver, sempre a gente lembra de um professor, né? Ela sempre fala, quando tem 3 pontinhos, é porque é sequência de alguma coisa. Exato. Ou quando termina, é que virá alguma outra coisa. Ou virá antes ou depois. Ou antes ou depois. Ou haverá. Ou haverá. Conta um pouquinho pra gente dessa reticência aqui e por que Tempo de Pietra? Cadu, na pandemia eu estava muito imbuído da realidade da cidade grande, não é? Eu estava morando fora, num apartamento, como eu já falei. Então eu drenei um pouco daquela minha ansiedade pensando em um romance. E eu ambientei esse romance em uma cidade grande, não é? Porque estava sendo a minha primeira experiência. E assim, eu criei uma narrativa aonde uma das personagens centrais, ela tem um momento crucial que divide o enredo basicamente em 2 partes, não é? O antes de um episódio X e o pós-episódio X. E essas reticências eu extraí de uma frase crucial de um capítulo do livro, que fica mais ou menos no meio do livro, que é justamente o capítulo chamado Tempo de Pietra, e uma fala de um dos personagens, o Xisto, aonde ele não consegue concluir uma frase referente a Pietra, sobrinha dele, porque ele diz, não sabemos exatamente qual será o reticências, e aí eu continuo como narrador, eu entro dizendo que sem conseguir terminar o que diria, Xisto embarga a voz e consigo falando. Aí eu peguei esse trecho, que é tão crucial e notório ainda, para quem tiver a oportunidade de ler a narrativa,
ele não passa desapercebido. Eu peguei esse trecho que ele não conseguiu falar e eu pensei, ele não vai ficar só no título do capítulo. Eu vou dar ele como título do livro. Porque todas as vezes que eu passava por essa narrativa, né, criando e até revisando, era um ponto que me emocionava. Então, eu acho que eu fui muito feliz quando eu dei esse título para o livro, Tempo de Pietra, que é uma frase que no interior da obra ela não pôde ser dita. Então, ela sublimamente veio para a capa. Fala pra gente, quantos capítulos tem esse livro? Rapaz, eu não vou lembrar de cor, não. Não lembra, não? Não, de cor, não. De jeito nenhum. Eu não vou conseguir. Tá aí, você pode ir rapidinho. São capítulos. Eu posso dizer quantas páginas ele tem. Então, por favor, por favor. Vamos lá. Nós estamos falando de um romance de 243 páginas. Parece muito, não, mas não é não. Eu, preocupado com acessibilidade, nós produzimos, né? A S Guerra Designer, do meu amigo Sidney Guerra, que é responsável por essa produção, fez um trabalho maravilhoso. Em 2021, né? 2021, exatamente. E desde então eu tenho trabalhado com esse livro, estou muito feliz com os resultados. E o próximo está saindo aí. Né? Eu volto aqui esse ano ainda para falar de literatura. Pode dar algum spoiler para a gente desse próximo livro? Posso, claro que posso. Ele é um livro de não ficção, que vai abordar basicamente o que nós conversamos aqui, não é? Eu chamo de Projeto Enxergando o Futuro. É um livro que fala sobre a cegueira, não é? Da descoberta à superação. Por quê, Cadu? Porque esse livro, vamos dizer assim, O Tempo de Pietra, ele jogou uma realidade no meu colo que eu não esperava, cara. O que acontece? As pessoas vinham me abordar. Eu adorei o seu livro, mas eu queria saber mais de você, da questão como foi a sua superação. E isso começou a me gerar uma demanda. Então, eu passei o último ano, de 23, né? Produzindo, trabalhando, até vinha conversando com o Max, que eu já tenho esqueleto, já tenho aí coisa de 20% a 30% desse novo material já organizado. E vamos estar lançando aí. Só que é uma não ficção, né? Nós temos a diferença entre a ficção e a não ficção. Sim. A ficção é isso, é uma história que você cria e tem personagens e tem enredo, começo, meio e fim. A não ficção é um tema que você apresenta, não é? E ele aborda uma situação pontual, ele atende, ele responde a uma necessidade ou a uma demanda do cotidiano das pessoas. Vamos lá, folheando o seu livro aqui, eu vi alguns temas, e um tema importante, Uma Família a Galope. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse capítulo. É uma parte da história, Cadu, que o personagem principal, o Vinícius, ele é um solitário solteirão que vive uma vida bem pacata, mas no momento em que ele decide ajudar a Mayra com os problemas de família que ela traz num contexto, não é? Ele acaba tendo que abraçar problemas com os quais ele não estava acostumado. Animal de estimação, criança, idoso, problemas de segurança. Então, assim, quando ele pensa que não, essa realidade está dentro do núcleo social, do dia a dia dele. Então, basicamente, ele recebe uma família a galope. Eu coloco uma família a galope porque esse episódio acontece numa visita ao Jockey Club de São Paulo. Qual que foi o capítulo que mais, não vou usar esse termo, mais deu trabalho, mas que você demorou um pouco mais para finalizar ele? Olha, e o porquê? Eu posso dizer para você que foi o capítulo Tempo de Pietra, que está meio no meio livro, no meio do livro. Brincadeiras à parte, ele é muito profundo, porque existe uma personagem, a personagem Pietra, ela passa por um problema grave de saúde e ele me remete a pessoas da minha família. Não é? Eu já perdi alguns parentes queridos, né? Eu perdi 2 tias com câncer e a minha mãe, Deus seja louvado, ela teve um câncer de mama, mas superou depois de um tratamento pesadíssimo, nós julgando até que, enfim, talvez acontecesse o pior, como havia acontecido com as minhas outras tias queridas. Então, isso mexeu muito comigo e acabou vindo um pouco
para dentro da história. Mas eu trouxe no máximo que eu consegui, de uma maneira leve, de uma maneira inclusiva, de uma maneira mais consciente e bem administrada para dentro da literatura. Matheus, já se passando quase 1 hora com o nosso Sério? bate-papo, quase 1 hora. Você fala, hein, Cadu? Uma pergunta que eu vou fazer ela agora, mas é que me deu start agora. Qual foi o legado? Qual foi o legado? Qual foi a maior saudade que a educação deixa para você sendo professor? Cara, essa é uma pergunta nostálgica, hein? Eu posso dizer de verdade, Cadu, que a possibilidade de estar trabalhando com outros professores, de estar desenvolvendo projetos com eles, né? O ritmo escolar, aquele convívio com os alunos, e os alunos são agradáveis, a escola tem um movimento vivo, né? Um movimento complementar, muito bacana. Essa energia que o cotidiano profissional trazia, eu sinto saudade. Tem os pontos desgastantes, mas o que nós profissionais da educação fazíamos no entorno de uma mesa para levar de projetos para dentro de uma escola, para dentro de uma sala de aula, para um pátio lotado, e depois ver o resultado daquilo, eu sinto falta dessa dinâmica, né? Dessa aliança entre colegas de trabalho e os alunos. Eu sinto bastante falta. Eu fico feliz porque eu ainda sou chamado, convidado, solicitado para algumas palestras, algumas falas no contexto da educação, e isso me abastece um pouco. Vez por outra me relembra o quanto é bom, mas essa é a minha maior saudade, é esse desenvolver cotidiano dos nossos alunos, ver eles crescendo, ver eles tomando suas próprias decisões, criando seus próprios argumentos, estabelecendo quais narrativas eles querem para a vida deles. Eu sinto falta disso mais de perto. Não só quem está nos assistindo nesse momento, mas nós aqui também do Cacaucast, agradecemos você por ser professor e por levar a educação, levar o bem, levar os ensinamentos, que eu tenho certeza que muito orgulho é você, professor, é ensinar e ver lá na frente o fruto, né? O fruto do seu ensinamento sendo colhido com muita prosperidade. Matheus, e como escritor, como está sendo essa sensação, essa adrenalina? Tá certo que é tudo novo também para você, né? Como você disse durante a nossa... É desafiador. Mas como está sendo? Você está gostando? Faz um feedback sobre escritura. Demais. Eu estou gostando. Superou suas expectativas? Demais. Superou, Cadu, porque como eu disse para você, eu saí dessa nostalgia que eu te falei, da sala de aula, que a gente, enfim, tinha essa realidade. Eu trabalhei bastante com educação especial também, com o nosso alunado com deficiência, que é outra experiência que eu tive na educação. Porém, cara, veio a... Nossa, me desculpa me reportar a você assim, de maneira tranquilo. tão informal, viu? Com todo respeito. Eu de verdade passei por essa fase em São Paulo, né? Passei por esse período, fiz da escrita uma possibilidade para mim. A escrita sempre foi o que me destacou na escola. Eu não era bom com futebol, eu não era bom com educação física, eu não era bom com as meninas, eu não era bom em alguns coletivos sociais, mas quando era estudar e escrever, eu sempre encontrava o meu espaço, os professores sempre me davam um espaço, né? Era sempre eu que conseguia ir um pouco mais longe em concursos de literatura, na produção de redação, não é? Enfim, isso tudo sempre me alimentou muito, não só do ponto de vista da educação, mas também do ponto de vista do ego, né, da autoestima. Então isso me ajudou muito. E hoje, né, depois do tempo de Pietra, que eu pensei, é isso que eu quero para a minha vida, escrever, montar projetos, se não for por algum recurso público, por alguma lei de incentivo, vai ser por uma editora, e as portas estão se abrindo, graças ao bom Deus, graças à vontade que eu tenho de escrever. Então, tem sido uma experiência muito boa. Eu perdi
só a minha visão. Eu não perdi as centenas ou dezenas de narrativas que estão aqui na minha cabeça e que eu levo para o computador. A gente costuma falar leva para o papel, né? Mas hoje você não leva mais para o papel, não. Tudo computador. Tudo no computador. Mas é só imprimir e tá no papel. Então eu levo isso para a minha produção literária e me agrada demais, cara, porque quando eu coloco um ponto final em algum conto, em algum trabalho, em algum texto jornalístico, ou seja, em qualquer situação que eu me proponha a escrever, que eu ponho ponto final, quando eu coloco, eu estou segurando soluço, desculpa. Não, tá? tranquilo. E eu coloco aquele terminei, vamos dizer assim, rapaz, aquilo me dá uma sensação de dever cumprido, um sentimento de gratidão a Deus, à vida, à natureza, porque eu não tive uma vida muito fácil, eu também tive uma deficiência ortopédica, eu viajei muito para São Paulo, eu fiz alongamento de perna, eu operei mais de 40 vezes, não só da visão, mas do físico também. E hoje eu olho e falo, caramba, eu passei por tudo aquilo, eu perdi meu pai, enfim, fui eu, infelizmente, sem enxergar, que fui procurar e encontrei ele falecido dentro de casa, gelado, foi no tato, experiências difíceis. Quando eu termino alguma coisa, eu agradeço, que eu boto ponto final a Deus, a vida, porque eu ainda posso escrever. Me tirem tudo. Se entrarem na minha casa, levarem tudo, não levando minha esposa e meu filho, não é? Levarem tudo, eu compro um computadorzinho, estou salvando tudo nas nuvens e começo tudo de novo, porque escrever é muito bom. É um mundo que eu tiro dentro de mim e coloco aí nas suas mãos. Além de você ser escritor, ser professor, hoje você é um empresário. Eu já quero agradecer, obrigado pela caneca, linda caneca. Nós trocamos essas canecas hoje. Hoje você leva uma do Cacoalcast, né? Não, então vamos brindar. Vamos brindar. Hoje você leva uma do Cacoalcast e eu estou com uma da Star Conteúdos. E você está com uma bela camiseta também da Star Conteúdos, que tem a frase acessibilidade e marketing a serviço da inclusão. Além de tudo isso, você agora é um empresário. Cadu, eu posso dizer que sou. Eu não vou ter vergonha porque eu aprendi o seguinte. Aprendi com uma amiga que é da área editorial. Eu estou escrevendo. Não, você não está escrevendo, Matheus. Você é escritor. E eu aprendi a fazer essa afirmação. E eu vou repeti-la para essa questão. Sim, eu já estou me sentindo, eu sou um empresário e a gente vai crescer. E o que é a Star Conteúdos? Conte pra gente essa história desse novo passo do empreendedorismo. Então, deixa eu me localizar aqui para eu não perder o ângulo de vocês. Cadu, veja bem, como eu já comentei aqui com você, acessibilidade não é só o que algumas pessoas pensam. Não é só Libras, pôr um quadradinho na televisão lá com a pessoa fazendo Libras. Não é só a pessoa produzir um livro desse aí em braille. A acessibilidade ela é um leque muito mais amplo. Tem coisas que você não tem noção do quanto elas podem ser acessíveis. Por exemplo, se eu pegar a caneca que a equipe do estúdio deixou aqui comigo, perfeito. Ela deixa a caneca aqui, certo? Certo. Ela vai me avisar que a caneca está aqui. Porque algumas pessoas não fazem isso. E antes de nós começarmos a entrevista, a pessoa teve o cuidado, chegou, colocou a caneca, pôs a mão no meu ombro, colocou a água e me avisou. A caneca está aqui, o microfone está aqui. O microfone está aqui. Nós temos câmera 1, câmera 2, câmera 3, não é? Eu perguntei para você pode se dirigir à minha voz. Essa conversa sensorial, ela é importante, ela é inclusão, ela é acessibilidade. Às vezes a pessoa não é como que eu posso dizer? Não é quebrar tudo e começar do zero. Existem pequenas atitudes acessíveis e inclusivas que elas promovem, não é, uma experiência muito melhor e muito maior de alguns espaços, sensações ou conteúdos para a pessoa que tem deficiência. Então, eu me reuni com alguns amigos, e eu quero mencionar aqui a professora de Libras, Verônica Guedes, eu quero mencionar aqui o Emanuel Bank e o Everton Ricardo, que é especialista em TI. Eu não sei, acredito que logo ele
vai estar aqui conversando com vocês também em breve. Eu convidei essas pessoas para que nós pensássemos juntos sobre como implementar a acessibilidade em espaços, empresas e projetos. E aí, dessa conversa, nasceu a Star Conteúdos, que está na nossa camiseta, está agora a sua caneca, e a gente quer levar para outros espaços. Eu vou usar aqui, inclusive, como é que é o nome do teu patrocinador, que nós falamos aqui há pouco? Audiência Fashion Modas. Audiência Fashion Modas, lá no Teixeirão. Eu tenho amigos no Teixeirão, beijo pro Teixeirão. Eu quero dizer para a Audiência Fashion Modas que ela acaba de ganhar uma consultoria em orientação e mobilidade para todos que trabalham lá poderem atender melhor as pessoas com deficiência que chegarem. É um bate-papo, é um curso rápido, prático, que se eles aceitarem, nós da Star Conteúdos vamos lá com o maior carinho, com a maior atenção, no momento que eles agendarem, e vamos passar vamos dizer assim, esse recurso de agradar o cliente, de incluir o cliente, que eu tenho certeza que eles vão gostar bastante. Desde já, eu tenho certeza que o Jussiclei e toda a equipe da Audiência Fashion Modas, eles vão sim aceitar, né? E vão ficar muito felizes em receber vocês, em receber a Star Conteúdos, para mostrar um pouquinho do que é esse mundo, de como atender melhor, né? E levar um pouco de carinho também para as pessoas com deficiência visual, Matheus. Exato. E dizer para o Jussiclei que não tema, não tem segredo, melhorar o atendimento para a pessoa com deficiência é uma questão de humanidade, e ele vai ver só, junto com a equipe dele, como eles vão se sentir bem por receber essa formação, receber essa instrução, por receber esse trabalho, que é um trabalho em equipe, não é? Sempre. Matheus, cara, sempre a gente termina o nosso podcast com uma pergunta. Eu não vou terminar com uma, vou terminar com duas. Quero duas perguntas, duas respostas, na verdade. Eu te pergunto, né? Primeiro, eu posso usar a caneca da Star Conteúdos nas próximas entrevistas? Por favor, posso? Eu que agradeço. A caneca é sua, meu querido. Fica à vontade. E detalhe, marque a gente também, com a caneca do Cacoalcast, tá? Tá ótimo. Aproveitando aquele ensejo, segue a gente, @Cacoalcast e @CacoalcastClips, tá? Você pode pegar os cortes das nossas entrevistas, as melhores partes, e compartilhar com os amigos. Enfim, compartilhar nessa grande rede que é muito legal, muito linda, e você vai ajudar a gente também a cada vez mais ganhar seguidores e levar o nosso trabalho para mais longe ainda, tá certo? @Cacoalcast, ou em qualquer plataforma de podcast, você pode clicar Cacoalcast, que a gente aparece lá com os nossos conteúdos e os nossos trabalhos. Será uma honra estar junto com vocês no seu smartphone aí. Matheus. Eu agradeço e vamos socializar. Vamos sim, vamos fazer o cruzamento de dados dessas redes e vamos falar com o maior número de pessoas que nós conseguimos. Vocês prestam um trabalho de grande relevância social. Vocês dão voz para questões importantes e eu tenho acompanhado isso. Eu já sou inscrito dos dois, mas vou levar isso para o nosso pessoal, para o nosso público também. Obrigado pelo carinho. Matheus, eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Uma mensagem para as pessoas que estão passando pelo problema que você tem e pelo que você já superou. Às vezes as pessoas ainda continuam no escuro, continuam um pouco sem direção, o que fazer. Achei linda a sua história. Eu tenho 10 anos com 15% de vida. Tem gente que tem toda a visão, não consegue terminar uma faculdade com 10 anos. Não conseguem terminar uma faculdade com 10 anos. Presta atenção no que eu estou falando. E você com 10 anos, a medicina te deu 10 anos, aproximadamente, como você disse. Poderia ser um pouco mais ou poderia ser um pouco menos. O que você fez? Estudar com o que eu tenho, com as ferramentas que eu tenho. Com 15%. Os anos foram se passando, foi caindo sua visão, foi diminuindo a sua visão. Mesmo assim, você não desanimou. Mesmo assim, você ergueu a cabeça e continuou estudando. Falou, não, eu tenho que estudar, eu tenho que me formar, eu quero isso daqui, eu quero quando eu chegar, eu vou usar o termo que você usou, quando apagar a luz, eu quero estar formado, eu ter estabilizado para a minha vida. Tive que correr contra o tempo, literalmente. Foi uma corrida contra o tempo de 100 metros, vamos dizer assim. Você correr 100 metros e saber que você tem que chegar na frente.
Você tem que ganhar esses 100 metros. Era uma corrida de vitória. E você conseguiu. Emociona a gente, emociona quem está em casa. E para essas pessoas que têm esse mesmo tempo, às vezes não tem mais esse tempo já passou, o que você diz para essas pessoas? Então, Cadu, eu tenho um microfone aqui, se eu não me engano, nós temos uma câmera aqui. É isso aí mesmo. Estou de frente para ela. Isso, perfeito. Olha a importância da orientação para a pessoa com deficiência, né? Olha como é importante essa ambientação. Isso é muito bom. Sou muito grato ao carinho e à inclusão que vocês aqui do estúdio possibilitaram. Olha, Cadu e todos que nos assistem agora, a vida ela é cheia de surpresas e ela é extremamente competente. O mundo, né, ele é muito competente em nos desestimular, em nos derrubar. Não é? As propagandas são cheias de estereótipo. A indústria quer vender remédio, a indústria quer vender carro, todo mundo quer vender o seu peixe e muitas vezes o peixe é caro, não é? Eu sempre digo, nós precisamos focar em pequenos projetos. Não tem espaço na sociedade para todo mundo ser uma estrela, para todo mundo ser uma estrela, vamos dizer assim, famosa, uma estrela midiática, mas nós temos espaço na sociedade para a gente ser muito bem sucedido. E ser muito bem sucedido não é ser rico, não é ser famoso. Eu considero e aprendi isso, Cadu, que ser bem sucedido e sentir-se bem sucedido, nós temos a oportunidade de encontrar um espaço para a gente atuar com as nossas possibilidades, com os nossos talentos. Então, é encontrar o nosso talento dominante, é saber aonde eu quero estar daqui 20 anos e trilhar um caminho aproximado, buscando sempre melhorar, tentar estudar para se qualificar e, acima de tudo, nunca a gente se esquecer que as limitações vêm, mas as possibilidades vêm com elas, né? Como eu te disse, eu poderia ficar no escuro, mas ficar no escuro e isolado é pior. Então, é minha obrigação sair do lugar. Se não for por mim, é pelos meus pais que me amam, é pelo meu filho que não quer me ver mal, é pelos meus familiares que me querem bem, é pelos meus amigos que às vezes querem dar um estímulo para a gente. Então, assim, se eu não fizer por mim, e a gente deve fazer pela gente principalmente, então vamos fazer pelo próximo, não é? Vamos conhecer o nosso problema e conhecer a nós mesmos, né? O olho, por exemplo, eu vou dar o exemplo da minha deficiência, não é uma pelota só, mas eu não posso entregar o conhecimento do olho só para o médico. Eu tenho que voltar para casa e pesquisar sobre o olho. E pesquisando sobre o olho eu vou entender o meu problema. E entendendo o meu problema eu vou entender com que velocidade e a quem eu tenho que recorrer para correr melhor atrás dele. E com isso eu vou aprendendo a me conhecer melhor. Isso vale para a deficiência física, para a deficiência auditiva, para a deficiência motora. Isso vale para nós entendermos melhor as pessoas com deficiência intelectual e transtornos ao nosso redor, não é? Hoje, quantas mães eu conheço, e aqui eu quero deixar o meu abraço a todas as famílias que estão lidando com a nova geração, com as crianças com autismo, não é? Que estão correndo atrás, e é um assunto que está em alta, e é um problema social que está aparecendo e que a sociedade está aprendendo a se relacionar. Então, assim, conhecimento é tudo. Não estagne na lágrima. Tem quem chora e quem venda lenço. Eu costumo sempre convidar as pessoas: chore, o seu luto é direito seu. Mas passou, vai vender o teu lenço, que o mundo não vai parar por conta dos nossos problemas. Vamos ser solução, porque de problema o mundo já está cheio. Obrigado, Matheus. Obrigado a Cacoalcast. E o nosso encontro de hoje termina aqui.
Convido vocês mais uma apertar vez. sua mão, Começamos, né, dando as mãos e vamos terminar aqui dando as mãos. Obrigado mais uma vez pelo Eu carinho. agradeço demais, Cadu. E o nosso encontro é na próxima terça-feira, às 19h30, aqui nesse mesmo canal, Cacoalcast. Aproveita, dá um clique aí, segue a gente e acompanha a gente nas redes sociais, que na próxima terça-feira eu estarei aqui com mais um novo entrevistado e mais um assunto para a gente levar para o estado de Rondônia inteiro. Obrigado a todos e até lá. O verão 2024 da Audiência Fashion Modas está cheio de novidade e você deve passar por aqui para conferir todos esses detalhes. Bermudas, maiôs, biquínis, óculos de sol, bonés. Passe aqui na Audiência Fashion Modas e confira toda a moda 2024 que o verão oferece para você. Audiência Fashion Modas, a queridinha do bairro Teixeirão.